Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex e hoje eu quero falar com vocês sobre inflação, o imposto invisível. Bom, por que eu estou comentando com você sobre inflação? Porque se você não sabe, a inflação nada mais é que a perda do poder de compra ao longo do tempo, certo? Seja por diversos fatores, seja pelo aumento de preços generalizado ou até mesmo a impressão de dinheiro. Vou dar dois exemplos aqui para vocês. E na minha opinião, e diversos analistas, economistas, o principal fator da perda do poder de compra ao longo do tempo do consumidor é a impressão de dinheiro generalizada pelos governos. Por quê? Porque os governos, ano após ano, década após década, estão imprimindo dinheiro a rodo. O último exemplo que nós tivemos alto desse aumento foi no Covid. E o que aconteceu depois do Covid? A inflação disparou. O que o Banco Central teve que fazer? Aumentar os juros para controlar essa inflação. Por quê? Porque as pessoas estavam comprando as coisas de forma desenfreada e não natural. Por quê? Porque o governo estava distribuindo ali, ó, dinheiro para lá, dinheiro para cá. E aí, quando a bomba estoura, tudo dispara. Um exemplo muito bom para colocar em relação a isso é o ouro. O ouro, em relação ao tempo, ele se prova mais resiliente ao poder da inflação. Por quê? Porque o ouro é escasso. Ele é um material que não se encontra fácil e é um material que eu não consigo produzir. Então eu não consigo produzir ouro, eu consigo produzir papel, eu consigo produzir dinheiro. Então, quanto mais papel eu tenho, mais desvalorizada a minha moeda se torna, porque ela não se torna uma moeda escassa. Um exemplo, o Bitcoin. Por que o Bitcoin, ano após ano, lógico, tem as correções absurdas de 50%, mas ano após ano, halving após halving, ele aumenta o seu preço, porque ele é uma moeda escassa. Quanto mais escassa é a sua moeda, mais valorizado ele se torna em relação ao tempo. Por isso que o real ele se desvaloriza ano após ano. Porque além do real frente a outras moedas não ser tão apreciado, diferente do dólar e do euro, que são moedas fortes, se eu pegar uma nota de $100 e balançar no Japão e falar assim, ó, quem quer essa nota aqui? As pessoas vão pegar. Agora, quem quer 100 reais aqui? Quem vai saber quem é 100 reais? No Japão. A não ser um japonês que conheça a moeda brasileira, mas assim, a grande maioria não vai saber. Porque as transações no mundo ou é dólar, ou é euro, ou é uma outra moeda que é diferente do real. Então, o real, além dele ser uma moeda que se desvaloriza pelo aumento de preços generalizado que as empresas têm que ter para repassar o valor dos seus produtos, para que elas não quebrem, além da perda do poder de compra que nós temos devido à impressão de dinheiro absurda que os governos fazem ano após ano. O último exemplo muito grande que nós tivemos foi o Covid, e a inflação disparou porque o governo imprimiu dinheiro demais, e isso não foi só no Brasil, tá? Isso foi no mundo todo, mas no Brasil foi pior. Ele não tem uma apreciação, as pessoas não compram real, porque o real é bacana. Não, as pessoas compram dólar porque dólar se provou com o tempo. O real tem 32 anos, desde 1994. Até hoje, 2026, o real perde valor ano após ano. Coloquei aqui, ó, se os preços das coisas sobem, se eu perco dinheiro todo ano, se eu gasto cada vez mais, porque eu tenho o mesmo dinheiro e esse dinheiro não se valoriza do mesmo jeito que o preço das coisas, eu poupo menos. Se eu poupo menos, eu não tenho como ter uma reserva de emergência, eu não tenho como comprar ativos para me gerar uma renda. É por isso que a população se encontra nesse estado. 80% das famílias estão endividadas. Por que será? Não adianta o governo estar aqui, ó, distribuindo dinheiro para todo mundo e do nada o preço de tudo aumentar e eu não conseguir comprar mais. O dólar vai disparar, a gente vai perder cada vez mais poder de compra. Eu estou mostrando esse gráfico para vocês aqui, porque olha o acúmulo da inflação que nós tivemos ano após ano, desde 1994 até hoje. E é por isso que você tem que aprender que não dá para deixar o seu dinheiro debaixo do colchão, não dá para deixar toda a sua reserva ou todo o seu dinheiro na sua casa, parado, sem que ele te gere nada. E aqui está um gráfico que eu coloquei para vocês do poder de compra
que seria necessário para você equiparar o valor de R$100 em 1994. Você precisaria ter R$ 891,13. Isso é um absurdo. A nossa moeda hoje, ela não vale nada em relação ao passado. Mas você pensa assim, pô, só o real se desvaloriza? Não. Todas as moedas do mundo se desvalorizam todos os anos. O dólar se desvaloriza todos os anos. Só que por ele ser uma moeda mais forte que o real, porque as maiores empresas estão nos Estados Unidos. As maiores empresas do mundo, além dos Estados Unidos, estão na China, estão na Europa. E por conta disso, o dinheiro migra para lá. Por quê? Porque eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou colocar onde? Eu vou colocar no Brasil, que tem inflação, que tem juros altos, que tem uma incerteza política todo ano, ou eu vou colocar nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Ou eu vou colocar na Europa, que apesar de ser toda burocrática, tão burocrática quanto o Brasil, mas ela é um país que o euro é conhecido no mundo todo, que tem empresas grandes lá também. Ou eu vou colocar no Brasil. Aí você pensa, Alex, eu vou colocar meu dinheiro na poupança. Porque a poupança é um dos maiores investimentos do país. Porque ela, além dela ter segurança, ela tem liquidez, então eu consigo tirar meu dinheiro logo. Ele pode ter liquidez, mas a rentabilidade dele não é diária. O seu primeiro rendimento na poupança, ele é só gerado a partir do primeiro mês que o seu dinheiro fica parado lá. E o rendimento dele é muito abaixo do que você poderia estar ganhando investindo na própria Selic. É o menor risco do país. Por quê? Porque você está emprestando dinheiro para o governo. Então, na teoria, se você colocar o seu dinheiro na poupança e se você colocar o seu dinheiro na Selic, ali você vai ter o menor risco do país. Então, na poupança, estão pegando 30% da rentabilidade que você teria na taxa Selic e na Selic te dão um imposto de 22,5% nos primeiros 6 meses, só que ele é decrescente. Depois de 2 anos que você está investindo ali, colocando o seu dinheiro ali, ele se torna 15%. Olha o tanto de rentabilidade que você está deixando parada. Aqui, ó, tá um exemplo aqui, ó. Rendimento da poupança em relação à Selic, 70%. Com a Selic a 10,5%, ela rende 7,35% ao ano. O IPCA médio do Brasil desde 1994 até hoje é de 6,5% ao ano. Então você vai ter um rendimento real de 0,85% ao ano. Investiu R$100 e ganhou 85 centavos no final daquele ano com o teu rendimento real. Então, olha só, você investiu R$10.000, você deixou na poupança e esses R$10.000 em 10 anos se transformaram em R$19.900. Só que o poder real deles é de R$850. Você conseguiu um acúmulo real de R$850. Olha a diferença de colocar o dinheiro na poupança agora para colocar o dinheiro na Selic. Se eu colocar o dinheiro na Selic e não fazer nada mais, eu vou ter um acúmulo nominal de R$27.100 em valores nominais. E depois que eu tirar todo o acúmulo da inflação nesses 10 anos, eu vou ter um ganho real de R$4.500. Olha quanto dinheiro você está deixando na mesa por deixar o seu dinheiro só na poupança. Eu não estou falando assim, ó, investe no Tesouro Selic ou investe na poupança. Você tem que tomar a sua decisão, porque o dinheiro é seu. Mas uma coisa é fato, você não pode culpar o seu eu do futuro por coisas que o seu eu do presente tem feito hoje. A decisão é sua. Existem outras formas de você estar colocando dinheiro, que é o quê? Um Tesouro IPCA. Porque no final do período, eu tenho uma inflação lá acumulada, mais o valor real que vai estar ali acumulado também. Só que, tem muita gente que fala assim, pô, mas a inflação que a gente tem não é a inflação que eu sinto no meu bolso. E isso é verdade. Por quê? Porque tudo depende do padrão de vida. Tem uma cesta de produtos que, às vezes, não é tudo aquilo que você consome. Então, a sua inflação, na maioria das vezes, vai ser maior do que a inflação que você está vendo na televisão, nos sites de notícias. E essa é a realidade. Então, por isso que você tem que escolher bons ativos para você colocar o seu dinheiro. Investir em CRI, CRA, debentures. Só que tem um risco diferente do risco do tesouro. Imóveis bem localizados. Quanto mais bem localizado é o seu imóvel, melhor é, porque pessoas vão querer comprar o seu imóvel, ou o seu imóvel vai se valorizar mais, porque se eu quero aquilo ali, é escasso, é imóvel de esquina, é um imóvel próximo da praia, é um imóvel numa cidade boa, que está crescendo,
Cara, por que não comprar aquele imóvel? Então a procura por esse imóvel vai aumentar. Fundos imobiliários bem localizados também, fundos normalmente de tijolo, porque eles se valorizam. Porque os fundos imobiliários de tijolo, eles têm um reajuste anual de inflação. Pô, então o meu inquilino ele vai ter que pagar aquele valor do aluguel reajustado pela inflação daquele ano. Normalmente, imóveis bem localizados, que nem São Paulo, lugares nobres do Rio de Janeiro, ou em até outros lugares do Brasil que estão crescendo, o reajuste tende a ser maior do que a inflação. Tá? Dólar e ativos internacionais. Hoje, você consegue comprar dólar via o SDC ou o SDT. Você pega esse dinheiro e consegue deixar ele rendendo um quer lá. Então, além de você ter exposição internacional em dólar, você consegue ter um rendimento em dólar que está acima até mesmo da média do Tesouro. Isso é um exemplo. E existem outros tipos de ativo que você pode estar investindo lá, que são os REITs, são ETFs, são empresas internacionais como a Coca-Cola, a Disney, a Nike. Então tem inúmeras empresas que você pode estar investindo através do dólar e dos ativos internacionais. Investir em você mesmo. Eu acho que esse aqui é o principal. É por isso que você está nesse canal, porque eu quero dar todo o conhecimento que eu tenho de vida e também do que é relevante para você, porque esse aqui, investir em você é o principal. Porque hoje, se você consegue investir todo mês R$ 100, se você tiver uma promoção, se você controlar os seus gastos, se você aprender que, pô, uma faculdade, se ela é boa, as chances de eu conseguir um emprego, as chances de eu conseguir promoção, as chances de eu fazer um inglês e conseguir, de repente, viajar pela empresa, de repente a empresa me pagar um curso, cara, são absurdas e isso te agrega valor. Eu posso dizer para vocês que o meu primeiro salário foi metade de um salário mínimo. Eu era aprendiz. E hoje o meu salário é infinitamente maior do que quando eu era aprendiz. Porque eu estudei engenharia, estudei inglês, sabe? Continuo estudando sobre economia, invisto em ativos. Não foi fácil para mim. Houveram vezes que eu queria parar, houveram vezes que eu queria desistir, mas eu continuei indo adiante. E é assim que você tem que ir também. Então, pô, existem vários tipos de ativos que você pode estar investindo. Ah, mas pô, tem o Bitcoin. Legal, o Bitcoin também é uma boa. Show de bola, gosto muito de Bitcoin, tenho Bitcoin. Mas o seu maior ativo é você mesmo. Então invista em você, invista aqui, ó, na sua massa cefálica. Não é de uma hora para outra, mas em algum momento você vai conseguir aumentar o seu salário, vai conseguir comprar mais ativos. Para quê? Para que você tenha um acúmulo de ativos e vença a inflação que vem todo ano. Então, o checklist de hoje é o quê? Para você ter uma anti-inflação, você tem que fazer o quê? Tire o dinheiro da poupança e coloque no tesouro, que o risco é o mesmo, tem maior liquidez e o rendimento é diário. Diversifique com FIIs que tem contratos de IPCA, isso é muito importante, normalmente são os de tijolos, e também, lógico, tem fundos de papel que também são negociados dessa forma. Adicione o Tesouro IPCA para longo prazo, para que você tenha um juro real. Negocie seu salário acima do IPCA. Esse aqui é importante, mas muitas vezes a gente consegue negociar isso se você é um bom funcionário. Se você é um funcionário, não só que não falta, mas assim, é um funcionário que se destaca, é um funcionário comprometido com a empresa. E cara, isso nos dias de hoje está difícil. Você, além de você se destacar sendo um bom funcionário, você tem que procurar sempre se aperfeiçoar. Façam inglês. Eu falo isso para todo mundo que eu encontro. Se você é engenheiro e não fala inglês, cara, você tá sem uma muleta. Porque todo engenheiro, no mínimo, tinha que ter o inglês. Depois uma outra língua. Aí vem um MBA, vem uma outra graduação, se for necessário. Você está ali, ó, se empenhando, aumentando o seu conhecimento. Você está num nível sênior, não somente aprendendo, mas ensinando os outros a se desenvolver, a aumentar a produtividade. Cara, você está se destacando. Se essa empresa ela não te aumentar o salário de uma forma digna, ela não te merece. Outra empresa vai te dar essa oportunidade. Tenho certeza disso. E monitore o IPCA. Sempre tem que ficar alerta.
O IPCA vai influenciar em tudo na sua vida. Então não se esqueça disso. Esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, hype esse vídeo e nos vemos na próxima. Eu sou o Alex, o investidor Metanoia. Tchau!